Ok, pessoal, eu tenho olhado para minha criação e ainda há o pecado e desobediência por todo lado. Eu decidi que alguma coisa precisa ser feita. O quê? Qual o problema? Senhor, sempre que o senhor diz esse tipo de coisa, normalmente significa que uma grande quantidade de pessoas está prestes a sofrer mortes violentas e dolorosas. Esqueçam as coisas que eu fiz no passado. Eu mesmo vou para a Terra em forma humana para estabelecer uma nova aliança com toda a humanidade. E será a história da criação. Então você realmente está indo para corrigir as coisas ou apenas ameaçá-los ainda mais como costuma fazer? Ué, como assim? Tipo, você está indo só para ameaçar, enviar repreensão e tormento, febre, inflamação, pestilência para destruí-los, queimaduras extremas, explosões, doenças, aquela terrível coisa lá do Egito, escaras, hemorroidas, loucura, cegueira, as coceiras que não podem ser curadas, em seguida ameaçar a permitir que seus inimigos derrotem-nos com espadas e ameaçar a permitir que os seus corpos sejam estraçalhados por aves e dilacerados por animais selvagens e para forçá-los para ver as outras pessoas terem relações sexuais com as suas esposas e para permitir que os seus filhos sejam raptados por seus inimigos e ameaçá-los com feridas nas pernas e que as coisas vão ficar tão mal que eles não terão alternativa senão de comer seus próprios Comer filhos? seus próprios filhos? Eu nunca ameacei coisas como essa, eu fiz isso. Bem, mas era normal para aquela época e para aquele contexto cultural. Você não pode julgar minhas ações nessa situação contra um padrão de moralidade de outro Não, tempo e senhor, o cultura. senhor sabe que a gente não engole essa velha desculpa e ninguém mais também. Eu aposto que sim. Você quer ver? Quanto é que você quer apostar? Que eles vão dizer uns aos outros, tudo bem, naquele contexto cultural. Não se pode julgar um Deus sob a perspectiva humana. Senhor, o que o senhor estava dizendo sobre a sua viagem à Terra? Sim, eu estou indo para lá para realizar um sacrifício de sangue para acabar com todos os sacrifícios de sangue. Você vai realizar um sacrifício? Pra quem? Para mim mesmo. E será um sacrifício humano. E o humano que eu vou sacrificar para apaziguar-me sou eu mesmo. Senhor, isso não faz o menor sentido. Mas se é assim que o senhor quer... Mas ouça, por um longo tempo estivemos juntando algumas ideias para as coisas na Terra que realmente precisam da sua toda poderosa atenção. E como o senhor realmente está indo lá, talvez o senhor gostaria de ver nossas ideias? Vamos dar uma olhada. Para que isso aqui? Bem, quando o senhor for lá e viver entre eles, será a primeira vez que os seres humanos jamais terão chegado tão perto do seu Criador. Por isso achamos que o senhor ia querer revelar alguns conhecimentos médicos básicos, como ensinar-lhe que doenças são causadas por vírus microscópicos e bactérias e que podem facilmente prevenir doenças de se propagarem, fazendo coisas como... Sim, pense, senhor, com apenas um pouco de informação para eles começarem, a igreja que você criar será a autoridade mundial em matéria de saúde e da medicina para sempre. Pense o quão claramente que só isso já irá mostrar que você é o único e verdadeiro Deus. Ideia interessante. Isso certamente iria convencer um monte de gente. Não, acho que eu vou só dizer que os demônios são os responsáveis por doenças. Bem, o senhor poderia, mas isso não é realmente verdade, não é? E eles irão descobrir isso por si mesmos um dia. Ao dizer isso para eles, o senhor estará efetivamente impedindo todo o progresso na medicina por séculos. É verdade. O senhor pelo menos dirá a eles sobre penicilina nessa viagem, não irá, mesmo senhor? que eu quisesse, eu não vou ter tempo. Quer dizer, entre viagens para pescar e longos períodos de tempo gasto rezando para mim mesmo, acho que não vai sobrar muito tempo só para sair dando para a humanidade informações médicas que possam salvar vidas. Qual o tempo que é preciso só para ensiná-los sobre vitaminas e nutrição e higiene? Tudo o que o senhor já disse é que alguns alimentos são impuros quando todos sabemos que não são. Olha, você quer medicina e saúde, né? Tá, tudo bem. Então eu vou milagrosamente curar alguns doentes. Isso será suficiente, né? Aposto que ninguém foi documentado em escritos humanos por efetivamente ter milagrosamente curado os doentes. Eu não compreendo, senhor. Por que você quer ajudar um número tão limitado de pessoas em apenas um momento e local, quando você poderia tão facilmente dar apenas um pequeno pedaço do seu infinito conhecimento para que eles se baseiem, passem adiante e com isso ajudar toda a humanidade? Olha, eu sei o que você quer dizer, mas eu quero manter minha imagem misteriosa. É muito mais misterioso ser capaz de terminar a doença, mas preferir não fazê-lo. Ok, sacou? senhor, mas deixando a saúde de lado, qual o conhecimento científico geral que o senhor irá ensiná-los nessa viagem para ajudar a desenvolver a humanidade? Desenvolver? Conhecimento científico? Nada, é claro. O que há de errado com a vida que eles vivem agora? Senhor, eles sabem quase nada sobre o universo em que vivem e sofrem em consequência disso. Eles inventam tolas superstições e em seguida matam-se uns aos outros de acordo com elas. Você poderia terminar com isso instantaneamente, apenas revelando poucas verdades científicas básicas. E ainda aproveitava para dizer-lhes alguns conceitos matemáticos e científicos realmente avançados, para que mais tarde, quando eles mesmos confirmassem essas verdades por suas próprias experiências e descobertas, ninguém seria capaz de duvidar que era realmente o Senhor de todo o universo em forma
forma humana. Eu gosto dessa ideia. Tipo, eu poderia dar alguma dica sobre a energia ser a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz? Ou descrever com precisão a estrutura do sistema solar? Não, olha, eu não preciso me preocupar. Eu já coloquei nas escrituras deles que a Terra paira sobre o nada, sobre o vazio. E cá pra nós, tipo, como é que isso não é obviamente, irrefutavelmente e divinamente revelado sob o conhecimento científico a respeito da natureza do universo? Bem, o senhor também lhes disse que a Terra está sobre pilares. Não, mas aquilo é só metáfora. Ah, e as outras partes não? Não, o outro é fato científico, sabe? Tá lá, pendurada. E como é que o senhor espera que as pessoas saibam a diferença? Bem, aqueles que estiverem corretos são fatos e os que não estão são apenas metáforas, é claro. O senhor pelo menos vai dar uma introduçãozinha sobre eletricidade, não vai? Não. Por que o senhor não pode pelo menos falar a respeito? Bem, eu posso, mas eu não vou. Então quem é que vai convencer as pessoas que o senhor é uma manifestação humana da infinita inteligência por trás de todo o universo? Eu tenho alguns milagres espetaculares planejados. Eu tenho uma boa sugestão para um milagre, senhor. Já que o senhor é onipotente e infinitamente amável, por que não magicamente transforma todos os desertos do mundo em férteis terras produtivas? Assim, impressionaria a todos e imensamente aliviaria a fome em todo o mundo para sempre. Fornecer alimento abundante para o mundo inteiro? Por que eu vou ter todo esse trabalho quando eu posso simplesmente andar sobre a água na frente de alguns dos meus amigos e impressionar a todos tanto quanto? Tanto quanto? Como assim? Por que o senhor não reconfigura os sistemas meteorológicos do mundo para dar-lhes o equilíbrio perfeito de sol e chuva para que as suas plantações cresçam com êxito a cada estação, para que eles não morram de fome? Bem, não. Ao invés disso, que tal dar para mim mesmo uma saliva mágica que cura surdos e cegos quando eu passá-la sobre eles? Senhor, milhões e milhões de pessoas vão continuar a morrer de fome por todo o resto da história humana, só porque em vez de fazer alguma coisa útil sobre o assunto, o senhor prefere ficar cuspindo sobre pessoas deficientes. E eu também vou fazer um pouco de vinho. Olha só, a partir de água. Suficiente para uma festa inteira de casamento. Senhor, é realmente isso que a humanidade precisa? Vinho? Vocês não têm nenhuma ideia de como exibir onipotência, tem? O que mais vocês têm aqui? Peraí, que papo é esse aqui sobre escravidão? Vocês estão dizendo aqui que eu deveria desencorajar isso quando eu for lá? Falar sobre direitos humanos é uma escolha muito simples. E se o senhor não disser nada sobre isso, as nossas previsões indicam que serão quase 2000 anos antes dos seres humanos descobrirem isso por si próprios. E nesse meio tempo, milhões e milhões de pessoas vão viver vidas de privações e sofrimentos insuportáveis. Pessoal, não interessa. Vocês se preocupam com as coisas mais estranhas? Eu não sei de onde é que vocês tiram... Peraí, o que é isso aqui? Vocês querem que eu promova a igualdade entre homens e mulheres? As mulheres são apenas 50% da população do mundo. Por que elas deveriam receber essa atenção especial? Senhor, mais uma vez, vimos nas estatísticas que proporcionar às mulheres um status igual ao dos homens é não apenas justo e equitativo, mas também levaria a uma maior paz na Terra. Até mesmo reduziria a pobreza nas sociedades e ainda reduziria o número de bebês. Ok, peraí. Vocês estão dizendo que, simplesmente dizendo a eles que as mulheres são iguais aos homens, eu poderia reduzir significativamente o sofrimento humano? A vida na Terra seria imensamente melhorada, senhor. Por favor. Não, eu não tô afim de mexer com esse tipo de coisa, sabe? É uma coisa cultural. Eu não vou me meter nesse negócio sobre escravidão e direitos da mulher. Pelo menos faça alguma coisa útil e realmente típica de um deus. Que tal milagrosamente estabilizar as placas tectônicas e pôr um fim nos terremotos e vulcões? Como seria um grande sinal de seu poder e bondade. Não! Já ouvi o suficiente. Essas sugestões são ridículas, assim como vocês normalmente são. Agora, se vocês me dão licença, eu tenho um encontro com uma garotinha judia para preparar o... Deixe-me apenas dizer que eu irei confortá-la com meu equipamento, entendeu? Esse papo de nascimento virginal de novo. O quê? Quase todas as divindades salvadoras já inventadas nasceram de uma virgem. Olha, Gabriel, já chega. Na verdade, vai lá na Terra agora mesmo e diga pra ela o que eu tô planejando. Eu de novo, senhor. Olha, e aproveita e fala também que o consentimento dela não é nem necessário nem solicitado. E o resto de vocês parem com essa boba obsessão que vocês parecem ter com o bem-estar humano e felicidade. E comecem a se preocupar mais com as minhas arbitrárias exigências morais. Eu não sei nem por que a gente ainda se dá o trabalho.